Olá, olá, olá! Começando o segundo episódio especial pela Lei Aldir Blanc do Rabiscos. E a gente dá seguimento à entrevista passada, que a gente conversou com o jornalista Luiz Nassif, Jéssica Balbino. E como será esse segundo episódio? No segundo episódio, a gente traz o Chico Lopes, que já pode pedir música, né, aqui no Rabiscos, porque é a terceira vez que ele vem. O Chico Lopes, que ele é de Novo Horizonte, mas mora em Poços de Caldas há muitos anos, que é ficcionista, poeta, artista plástico, tradutor, crítico literário de cinema, também é vencedor do Prêmio Jabuti, lançando vários livros novos, e vem conversar um pouquinho aqui com a gente sobre essa produção na pandemia, sobre a relação com Poços de Caldas e sobre os novos livros que você está aí com eles na ponta da língua, Tadeu. Quais são? É isso aí, o Chico vem com grandes obras aí, lançou vários livros, inclusive agora 2020 foi um ano agitado para o Chico, que tem o Parque dos Cães, que é um livro de contos, inclusive ele tem um conto dedicado a mim, que eu fiquei muito feliz quando eu li, fiquei muito feliz mesmo. A Ponte no Nevoeiro, que é um romance denso do Chico, que está saindo pela Laranja Original. E lançou também um livro sobre cinema, de Leônia Tarantino, que é um livro com fotos, com a história do cinema de faroeste. Foi muito legal esse livro também. Chico bateu um papo com a gente e vamos ouvir. Chico, seja bem-vindo ao Rabiscos mais uma vez. É um prazer enorme ter aqui você com a gente. E hoje a gente falando da sua carreira, da sua relação com Poços e falando de dois livros também. A Ponte no Nevoeiro e o livro Parque dos Cães, que é um livro de contos que inclusive tem um conto dedicado a mim que eu fiquei muito feliz e muito honrado. Um conto lindo, diga-se de passagem. Como que está sendo, como que foi, como que está nesse movimento de lançar esses livros na pandemia e a sua produção? Queria que você falasse um pouco da produção dos livros e do lançamento nesse momento tão catastrófico que estamos vivendo. Parque dos Cães, onde eu fiz uma dedicatória para você com o conto do outro lado. Esse é o mais recente, saiu em dezembro agora. O próximo, esse que você se refere, a Ponte do Nevoeiro, vai ser no dia 4 de fevereiro, o lançamento em live pela Laranja Original, que é uma editora de São Paulo, que já havia publicado um livro meu, A Passagem Invisível, de contos. E aí eu propus que publicassem meu romance, que estava pronto há bastante tempo, e me tomou bastante tempo também, que é um romance muito extenso, A Ponte no Nevoeiro, é um romance ambicioso em termos de fôlego, né? Ele tem cerca de 340 páginas e é dividido em duas grandes partes, então esse livro me tomou mais tempo. E a Laranja Original resolveu publicar. Então, dia 4 de fevereiro ele vai estar sendo publicado. E 2020 foi um ano de muitas publicações para mim, porque também publiquei um livro em parceria com o Tirso Florencio de Biasi, um livro sobre cinema, chamado De Leone a Tarantino, analisando toda a influência do faroeste spaghetti, o faroeste italiano, que foi muito famoso nos anos 60 e deixou um rastro na história do cinema. Tudo isso eu fiz no ano de 2020. Oi, Chico, bem-vindo. Que bom, uma satisfação imensa ter você de novo aqui no Rabiscos. A gente é sempre fã, estamos sempre acompanhando em tudo que você tem feito. E eu fiquei muito feliz, na verdade, achei que você produziu bastante em 2020. Aí eu queria te ouvir um pouco se isso é um reflexo da pandemia ou se isso já vinha sendo enfim, já estava nos planos, já era uma coisa que você imaginava que aconteceria em 2020. Como é que tem sido esses lançamentos virtuais para você? Né, que para a gente é um choque ter que fazer isso, assim, eu estou protelando, inclusive, fazer um livro, porque eu não queria fazer um lançamento virtual, eu queria circular e tal, estar com as pessoas, sei que tem uma perda, né, mas também tem um conforto que você faz de casa, enfim, queria te ouvir um pouco em relação a isso, né, porque a gente está aqui hoje no edital que é da Lei Aldir Blanc, que é uma proposta para artistas, enfim, durante a pandemia. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre como que tem sido isso para você, como é que a pandemia tem batido por aí. Jéssica, você falou aí de um ano de pandemia e que coincidiu para mim de ser o ano em que eu mais publiquei livros na minha vida. Possivelmente a pandemia, por ter isolado a gente socialmente, fez com que a gente tivesse mais tempo
para se dedicar aos livros. E eu não sou apenas escritor, sou também pintor, então o tempo que eu tenho hoje em dia também é mais largo devido ao fato de eu estar aposentado desde os 65 anos. Então, Jéssica, eu acho que a pandemia, nesse sentido, coincidiu também esse isolamento social com todos esses fatores, a aposentadoria, o fato de eu poder ter mais tempo para me dedicar a essas coisas, e tudo isso fez com que eu produzisse mais. Então foi um ano produtivo para mim. Acredito eu que até muitos escritores devem achar isso difícil, porque a pandemia quebrou os elos que a gente tinha com a sociedade, com a sociedade, com a tribo literária, né? Com a turma, na verdade. E a turma é muito importante, porque dá opiniões, a gente troca ideias, sugere um ao outro lançamentos diferentes, a gente fala de livros, e tudo isso é muito importante. Mas isso passou a ser estritamente virtual. Então, na verdade, a pandemia criou uma espécie de solidão, uma solidão comunicativa, porque todo mundo desesperado desandou a mandar e-mails para cá e para lá, e Facebook, Messenger, e WhatsApp e tudo, e todos os meios de comunicação do momento entraram em ação. Então, a pandemia, na verdade, tem esse lado, ela permitiu um isolamento que também pode ser, sob certos aspectos, favorável à criação. Então, temos que ver o lado bom disso tudo, embora seja muito difícil ver o lado bom numa época tão catastrófica, não é mesmo? Enfim, é o que eu acho, viu, Jéssica? Inclusive, esse de Leone Tolentino ficou lindo também, uma edição linda. Eu adorei e passei a conhecer um universo totalmente novo para mim. Assim. Foi muito legal experimentar e ter essa experiência literária. Chico, você fala da Ponte no Nevoeiro como o seu livro mais ambicioso. Eu estou lendo ele, eu vou ter o prazer de dividir minhas opiniões com você na live de lançamento, dia 4 de fevereiro. Queria que você falasse um pouco desse livro, um pouco da composição dele. De fato, é um livro um pouco diferente, em alguns pontos, em relação às suas outras obras, que eu sou fã, sou leitor, né, então eu consigo sentir a forma narrativa um pouco diferente. Queria que você falasse um pouco da Ponte do Nevoeiro, como que foi essa elaboração, como que está sendo essa elaboração de lançamento, como que foi a composição do livro e por que você acha que ele é o livro mais ambicioso seu? Oi, Tadeu, na questão da Ponte no Nevoeiro, eu acho curioso que eu disse, e você notou que é um livro diferente da minha obra, você já conhece alguns outros livros meus, já leu e a gente já teve a oportunidade de comentar. Então, A Ponte no Nevoeiro, de fato, sai um pouco daquele meu gênero de romance, que O Estranho no Corredor marcou bastante. Mas eu acho que A Ponte no Nevoeiro nasceu de uma maneira estranha, de um sonho que eu tive com uma ponte, que eu não sei onde está, mas que deveria estar, segundo o sonho, na fronteira do Brasil com algum país ali, tipo Uruguai ou Argentina. E nesse sonho eu estava falando castelhano com a maior fluência, conversando com alguém que eu não sei quem era também. Coisas de sonho. E é curioso que esse sonho ficou na minha cabeça. Na ocasião eu estava morando em Brotas, até conversando com a Vitória, eu disse, olha, esse sonho é marcante. E comecei, a partir daí imaginei um personagem latino-americano que seria pai de um garoto brasileiro que não chegou a conhecê-lo. E isso tudo foi montando uma espécie de trama muito rocambolesca, enorme, cheia de detalhes, e eu comecei a trabalhar já pensando num livro que não seria curto. E é por isso que eu digo que é meu livro mais ambicioso, porque ele é abrangente, ele cobre toda a vida de uma cidade pequena através de 2 ou 3, na verdade 3 amigos. E eu mostro a cidade dos pontos de vista deles, eu mostro o que acontece com cada um deles e as histórias vão confluindo. Então, na verdade, eu achei que ficou um livro um pouco mais complexo. Por outro lado, eu procurei tornar ele mais simples, exatamente por ter toda essa abrangência. E pela primeira vez também eu abordei a política. Tem a figura de um político chamado Donato Rocha, que é um canalha típico da política brasileira, que eu queria pintá-lo assim mesmo, e descrevê-lo com bastante realismo, e esse político, afinal, tem uma importância grande na vida de um dos personagens, porque ele contrata esse personagem que tem pretensões à escritora a trabalhar no jornal dele. E por aí foi.
Como se trata de uma história muito longa, acredito que eu tivesse que trabalhar de outra maneira, porque na verdade eu venho dos contos e o romance. O Estranho no Corredor, que me deu um prêmio Jabuti, era um romance curto, não tinha a mesma extensão do A Ponte no Nevoeiro. Por isso, eu acho que A Ponte no Nevoeiro representa um desafio, uma coisa diferente na minha carreira. Acredito eu que, tendo dividido o livro em duas partes, eu tenha procedido corretamente para não cansar o leitor e para fazer com que as histórias se desdobrassem e que de cada vez elas fossem mais interessantes. Porque para mim o importante é essa fluência e essa capacidade de captar o interesse do leitor. Mas eu acho que o livro, até onde pude julgar, eu mesmo, e nisso eu sou suspeito, porque eu sou o autor, foi bem sucedido. Espero que o pessoal goste. Você até aqui parece ter gostado do que leu, então eu fico satisfeito que você vai estar presente também na reunião que vai debater o livro no dia 4 de fevereiro, no lançamento que vai acontecer em São Paulo pela editora Laranja Original. Vamos estar todos lá e vamos conversar bastante sobre esse livro ambicioso, né? Ambicioso sim. Mas às vezes as ambições nos deixam um pouco atrapalhados, a gente não realiza essas ambições, às vezes realiza parcialmente. Enfim, eu vou esperar o julgamento do público, porque o julgamento do público é o melhor que existe. Chico, eu já tô curiosa por esse lançamento e para ler o livro, porque você já jogou aí vários spoilers e quero saber. E agora eu queria te perguntar para além agora, né? A gente está em 2021, você tem esse lançamento agora em fevereiro, claro que é um livro que vai ser trabalhado, mas você tem vindo aí de uma toada bastante produtiva, né? Você lançou, salvo engano, um livro em 2018, 2 ou 3 em 2019 e esses vários em 2020. Para 2021 você já está escrevendo alguma coisa, creio que vai continuar, né, aí com as pinturas, com os quadros, mas como é que vem, assim, o que a gente pode aguardar aí para além do lançamento do livro que vai ser trabalhado? Oi, Jéssica. Na verdade, acredito que essa produtividade toda deve continuar, porque eu costumo dizer que escrever é mais ou menos o escritor. Vamos descrever o escritor de uma maneira muito simples. O escritor é tiririca. Ele renasce sempre. Você pode cortar aquela grama chamada tiririca quantas vezes você quiser. E ela renasce, ela renasce. A vontade de escrever sempre renasce. Quando você termina um ciclo, acabou de lançar um livro, você já está pensando em outro, de certa maneira. Até porque os livros, depois de publicados, eles deixam assim no ar uma espécie de vazio, né? uma sensação de insuficiência. Tipo assim, eu preciso continuar, eu preciso dizer coisas que eu não disse nesse livro. Mas em 2021 eu estou pensando em talvez escrever um livro de crônicas que eu venho pensando em publicar há muitos anos, meio devagarinho e não tenho pressa. Na verdade, eu aprendi com o tempo a não ter pressa de publicação. Acontece que todas essas coisas que vêm acontecendo comigo são assim até imprevisíveis, porque são livros demais, de certa maneira. Há um excesso, há uma espécie de limite já. São 18 livros publicados, 18 livros próprios. Se eu contar as traduções, já dá 50, porque são 38 traduções que eu fiz. As traduções equivalem a fazer um livro, né? Um livro em português de um livro tirado de inglês. Então, na verdade, eu venho escrevendo nesses anos todos com muita fertilidade. A palavra talvez seja essa fertilidade. É a fertilidade da tiririca, que eu te disse que renasce sempre. É uma espécie de compulsão a ficar escrevendo, a ficar pensando. Eu, na verdade, não penso, eu escrevo mais do que penso. Quando eu penso... quero pensar com clareza, eu já estou escrevendo, porque na verdade escrever para mim é uma espécie de pôr ordem, de dar clareza àquilo que eu estou sentindo e clareza àquilo que eu estou pensando. Escrever para mim realmente é um exercício fundamental. Então é difícil dizer que eu vou deixar de lado a atividade de escritor. Talvez publicar é que seja um pouco menor a partir de agora, mas escrever vai ser sempre uma coisa muito presente na minha vida. Para 2021, como você perguntou aí, eu não tenho exatamente a perspectiva de publicação nenhuma, mas sei que eu vou estar escrevendo, isso sim. Escrevendo eu vou estar sempre, eu tenho um grupo
Eu tenho uma série de amigos pelo Facebook que sempre esperam os meus posts, que comentam aquilo que eu escrevo. Então, de alguma maneira, eu vou estar sempre presente na vida dos escritores. E a minha vida é a literatura, sem dúvida alguma. Você sempre foi um observador muito latente da vida urbana, da vida provinciana, da vida de interior, né? A gente vê muitos traços seu nas histórias que você usa esse seu poder de observação de cidade pequena, ao mesmo tempo de cidade coronelista. Você ficou muito tempo em Novo Horizonte, que é a sua cidade natal. Você já está há um tempo em Poços de Caldas e a gente tenta fazer sempre uma relação com o espaço de criação do artista também, do criador, né? Como que é a sua relação hoje com essas observações? Como que as cidades influenciam e os povos, né? A, os vários tipos de poderes dos povos ou dos pseudos poderes dos povos influenciam a sua escrita? E como que você lê a cidade hoje, falando de Poços de Caldas, né, que é um dos temas aqui do nosso podcast, pela Lei Aldir Blanc, a gente vincula a nossa apresentação à cidade de Poços de Caldas. Como que você vê esse cenário? Oi, Tadeu, a questão de relacionar a cidade natal ou as cidades em geral onde a gente vive. No caso, eu nasci em Novo Horizonte, São Paulo, mas estou em Poços de Caldas desde 1992. Então, são muitos anos em que estou aqui e houve uma mudança, porque eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, pequena, de 40 mil habitantes, e mudo para uma cidade do estado de Minas, que é Poços de Caldas, que é muito maior e tem um outro cenário, são montanhas, enfim, foi uma diferença razoável, considerável na minha vida essa mudança, né? Foi uma mudança muito interessante e eu cheguei aqui e tempos depois já estava trabalhando no Instituto Moreira Salles, comentando filmes e programando filmes e conhecendo o público de Poços. Então, na verdade, foi uma relação diferente a que eu obtive com Poços de Caldas, porque quando eu chego aqui, eu já tinha vivido 40 anos em Novo Horizonte, era uma cidade pequena, até agora ainda uma cidade pequena em relação a Poços, então há diferenças. As diferenças eu fui percebendo, mas eu também fui percebendo semelhanças. E aí tem uma coisa que eu acho interessante no que você pergunta, porque as cidades, esse espaço urbano do qual você me acha bom observador, me parece um espaço mental que você vai criando, na verdade, criando com pedaços de suas vivências urbanas diferentes. Uma cidade aqui, outra ali, há outras cidades que eu conheci, há bairros de São Paulo que eu às vezes uso também como uma espécie de ponto de partida. Então, na verdade, eu acho que o que eu vejo é a vida urbana e suburbana das grandes metrópoles e também das pequenas cidades. Eu junto tudo isso numa visão mais universalizante das coisas e tomo distância, porque na questão de quando você quer ver ou fazer uma literatura que fale com muitas pessoas, que se dirija a muitas pessoas, você tem que ser um pouco impessoal, um pouco distanciado daquilo que é provinciano e que desfunda o teu coração. Você tem uma relação de coração com a cidade natal ou com a cidade em que você escolheu morar. Então você não tem uma relação muito clara do ponto de vista racional, é uma relação muito afetiva. Então essa afetividade entra na composição da tua criação, mas ela precisa ser, digamos, temperada por uma racionalidade que vai tornando essas cidades fictícias e essas cidades, todas essas cidades são uma só cidade, na verdade. Então a gente muda de nome, bota iniciais para chamar determinadas cidades de X ou Y, e a cidade de Aponte no Nevoeiro, por exemplo, chama Verdor, né? Então, na verdade, tudo isso é muito fictício, mas essa ficção permite que você explore
componha fragmentos de muitas cidades e crie uma cidade universal, onde os personagens se movem. E o personagem, meu personagem, digamos assim, vou escolher um personagem meu para representar tudo isso, ele é sempre um outsider, um cara que olha tudo de fora. Ele se sente um forasteiro no lugar onde vive. Então ele olha as coisas com um senso crítico muito aguçado. E esse senso crítico já é a própria dramaticidade do texto, porque vai afastando ele das relações com as pessoas, aproximando ele de certos delírios. Enfim, ele cria uma relação muito peculiar com a realidade. E a realidade são essas cidades representadas por uma única, que pode se chamar Verdor, que pode ser marcada por uma inicial, uma maiúscula, com uso várias vezes. Isso não importa, o importa é a relação do personagem com o mundo, o eu e o mundo que o cerca. O mundo que o cerca pode ser uma cidade pequena, ou uma cidade grande, ou uma mescla de uma e outra, e na verdade o que importa de fato é o espírito do confronto da individualidade com o todo, com o coletivo. E esse confronto, esse descompasso é sempre presente na minha obra. Agora, em Poços, eu estou aqui há bastante tempo. Como eu disse, eu cheguei aqui em 1992, trabalhei durante muitos anos no Instituto Moreira Salles, trabalhei também no Jornal Mantiqueira, e fui conhecendo as pessoas aos poucos, e elegendo meus amigos, tornando algumas muito próximas a mim, e outras nem tanto, mas de qualquer maneira, as coisas foram acontecendo, e eu vendo a cidade... Eu vejo a cidade como uma cidade muito bonita, muito agradável, muito amena, mas de alguma maneira meu espaço mental, meu espaço literário é muito ocupado por outras preocupações. Eu não quero me identificar como autor de uma única, como se fosse representante oficial de uma cidade. Essa cidade pode ser ou Novo Horizonte, ou Poços, ou qualquer outra. Eu procuro a universalidade. Para mim, o importante da literatura é que ela consiga atingir a universalidade usando aquilo que o escritor tem. O escritor é uma pessoa comum que mora em determinado lugar, que paga impostos, que tem seu título eleitoral, enfim, ele é um cidadão fútil, cotidiano e tributável, como chamava o Fernando Pessoa, dizia. A gente é isso, mas de alguma maneira a gente transcende isso ao escrever. A literatura tem que ter uma espécie de transpessoalidade. Então a gente tem que investir nisso para não ser aquele escritor que vai ser sempre conhecido apenas nos limites paroquiais ou nos limites regionais. O importante é atingir a universalidade. Para mim, isso é um princípio que eu procuro seguir fielmente o tempo todo. Chico, é sempre muito bom falar com você, é sempre muito bom te ouvir, é sempre uma aula de literatura, uma aula de arte, uma aula de produção. Fico muito feliz, o Rabisco sempre cresce quando você vem aqui. Chico, para a gente encerrar, a gente tem um quadro que você já conhece na sua estante, onde a gente pede para o nosso convidado indicar algum livro que esteja lendo, ou indicar alguma obra que lembre, que marque, que queira mostrar para os ouvintes. E é isso, muito obrigado. Queria pedir para você deixar a sua obra e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Que agradeço as perguntas que vocês fizeram, me deixaram bastante à vontade. Eu já havia participado de um podcast com vocês e o papo sempre rende, o papo é interessante, é informal, é uma maneira diferente de abordar a literatura, porque não é aquela maneira acadêmica, né, em geral, tornando o escritor uma figura muito pomposa, muito solene, quando na verdade o escritor é apenas uma pessoa comum falando de uma coisa incomum. A coisa em comum é a literatura, que é muito mais importante, às vezes, do que a própria figura do escritor. Ela transcende aquilo que o escritor é enquanto pessoa. Então, agradeço as perguntas que vocês fazem, e espero ter respondido à altura, e vou dizer o seguinte, eu leio muito, eu leio o tempo todo, eu nasci lendo, acredito, eu já nasci com um livro do lado. E não há dia na minha vida que eu não esteja lendo. E leio muitos autores, muito diferentes, na verdade. E, na verdade, sou um leitor também bastante eclético. Ultimamente eu tenho lido Ismail Cadaré,
que é um escritor albanês que me impressionou bastante. Eu comecei lendo dele Dossiê H, em que dois pesquisadores irlandeses vão à Albânia, um país extremamente atrasado, tentar descobrir algo sobre Homero, os rapsodos que escreveram a Odisseia de Homero. Na verdade, é uma questão aí literária meio complicada, porque o Homero pode até nem ter existido, pode ter sido uma figura criada ao longo dos tempos, criada pelos próprios rapsodos. Então, se trata de uma pesquisa curiosa, porque Homero teria vivido naquela região da Albânia. Mas esses pesquisadores chegando lá, eles encontram um país muito vigiado, muito burocrático, ainda marcado pelo stalinismo, e eles são vistos como espiões. A história é muito boa, é divertida e ao mesmo tempo é muito erudita. Eu gostei dela. E depois disso eu peguei então Crônica na Pedra, um livro de memórias do próprio Cadaré. Fiquei encantado também com a infância terrível que ele teve, porque, segundo a gente percebe, os albaneses já nascem com um fuzil também. É um povo extremamente bélico, um povo invadido desde o Império Otomano, depois invadidos na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, pelos italianos, e viveu sempre numa precariedade incrível. Passou por duas formas de comunismo, a forma stalinista, a forma maoísta, teve ditadores terríveis, enfim, a Albânia é um país sofrido. E ele é o escritor de um país sofrido, então ele tem muito o que dizer. Hoje em dia, parece ele estar exilado em Paris, e eu acho que ele é um forte candidato ao Prêmio Nobel. Merecia. A obra dele é muito interessante, então eu recomendo a obra dele a todo mundo. Espero que todo mundo também tenha vontade de conhecer o Cadaré. O Cadaré vale a pena e eu estou seguindo nas leituras dele e agora estou lendo A Ponte dos Três Arcos, que também é um livro bem interessante que ele escreveu. Na verdade, a gente recomendar escritores é um pouco como recomendar o óbvio, porque é preciso ler, é preciso estar sempre atento ao que se escreve por aí. Pelo menos eu penso assim. A literatura anda em baixa no país, né? A gente percebe que a cultura toda anda em baixa no país, e é por isso que a gente insiste em que as pessoas procuram livros. Postos tem muitas bibliotecas. Procurem por aí que vocês encontrarão o que ler. Não aleguem que não existe livros para o público. Existe. Existe, na verdade, muitas bibliotecas e a leitura nelas é gratuita. Você procure e você achará. Pode ter certeza disso. Então, agradeço a vocês e já vou me despedindo. Espero que a gente se encontre aí pessoalmente, mesmo com a pandemia, numa hora dessas, mascarados e conversando. Abraços. E você, Jéssica Balbino, qual é o seu livro na sua estante? Eu estou lendo Um Apartamento em Murano, Crônicas da Travessia, do Pope Preciado, que é um autor que eu conheci o ano passado e estou adorando. Ele é um filósofo, curador e um dos principais pensadores contemporâneos. É um filósofo trans e ele escreve muito sobre gênero, sobre dissidência sexual, dissidência de corpos, e estou apaixonadíssima assim, pela obra dele, tenho pesquisado muito e estou com esse aqui. E você, Tadeu? Eu comprei um que eu já estava namorando, já tem um tempo, estou lendo, estou muito feliz com a poesia dele, que é do Manuel Pino, uma coletânea. O Pina já é um poeta assim que sempre me acompanha em excertos, eu vejo ele em textos esparsos, mas agora eu peguei o livro, um Poemas Escolhidos, e estou devorando ele de cabo a rabo. É um livro muito legal, estou curtindo pra caramba ler ele, e estou muito feliz de estar compartilhando com você mais um livro, Jéssica Balbino, que você escreveu o livro, e eu estou lendo o seu livro, eu estou muito feliz, estou quase acabando ele, e que legal poder ver você ganhando corpo aí também na literatura de poesia, nos seus textos, no seu impacto. Então, também estou lendo o seu livro. Estou ansiosa para saber o que você está achando. A gente vai marcar aí um dia para trocar ideias, você me passar suas impressões e eu volto para não sair daqui, hein? Por favor. E, com certeza, pelo amor de Deus. Lançando, já vem correndo para cá. Muito bom falar com você, estou com saudade de você. Também estava. Terminamos essa série de 2 episódios especial do Rabiscos pela Lei Jadir Blanc. Acho que ficou um material legal, principalmente para os pós-caldenses, né? Com Laís Nassif, com Chico Lopes. Essa nossa cidade que respira cultura, que tem grandes escritores, grandes histórias também, né?
Sim, uma delícia poder ouvir, trocar com eles, é um prazer, assim, né? Fiquei muito lisonjeada quando eles aceitaram o nosso convite, e é isso, espero que o pessoal de Poços e de fora de Poços também curta tanto quanto a gente curtiu fazer. Isso aí. Não suma, apareça Não mais vezes. sumirei, aparecerei com certeza. Muito obrigada, Tadeu. Um Beijo, beijo. beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau.